Olá a todos, bem-vindos à nossa primeira aula com um tema definido, as principais abordagens teóricas, realismo, liberalismo e marxismo. Aqui é o professor Vinícius, este é o curso de Economia Política Internacional. Hoje veremos, em primeiro lugar, se há, de fato, política na economia internacional. É uma pergunta retórica. É impossível dissociar um campo do outro. Vamos ver as principais escolas teóricas que abordam essa relação entre a esfera do poder político, principalmente dos estados, mas também envolvendo organizações internacionais e a economia internacional, sob uma ótica estadocêntrica, que é o realismo, uma ótica liberal, mais do ponto de vista do mercado e das organizações internacionais, uma lógica que enfatiza sobretudo a luta de classes em escala transnacional, que é o marxismo. Antes, porém, de abordarmos as escolas teóricas de RI, temos de pensar nos debates que ocorreram ao longo do tempo. Que é apenas um resuminho disponível nesse link, que é um paper publicado numa revista acadêmica de Portugal, não faz parte da bibliografia do curso, mas nos ajuda a compreender, né, como que a economia internacional ela surge, né, como um campo separado de RI propriamente dito, que é muito focado em segurança, né? Se nós olharmos aqui, né, no dito primeiro debate e depois no segundo debate, nós temos aqui a oposição, em primeiro lugar, entre o idealismo e o realismo, entre instituições e interesses, né, do interesse dos estados. No segundo debate, até os anos 60, ali temos uma análise que é ou histórica ou mais sistemática, né, o behaviorismo. Pode parecer uma digressão muito longa, né? Mas justamente quando a gente entende hoje a economia política internacional, até hoje nós vemos essas oposições operando, né? Instituições ou interesses são o que mais importam. Os interesses dos estados, as instituições liberais. Podemos comparar os países e seu comportamento no sistema internacional ou eles são muito específicos? Comparação envolve ciência para termos grandes conclusões. História envolve casos específicos. O fato é que de 1960 aqui para 1980 nós temos uma grande transformação no sistema internacional. Passamos a ter o que é uma difusão do poder econômico do mundo capitalista, pelo menos, porque Japão e Alemanha são os primeiros a conquistar mais espaços na economia internacional no pós-guerra, desafiando a centralidade dos Estados Unidos. Então, os teóricos de RI dos Estados Unidos começam a se preocupar. Essa perda de poder econômico vai implicar uma perda de poder político, sobretudo militar? Até hoje não foi o caso, porque os Estados Unidos são a grande potência militar. Mas do ponto de vista das relações internacionais como campo, né, de conhecimento, temos aqui uma ausência, seja no terceiro debate, seja no quarto debate, desse tipo de questão relacionada às lógicas econômicas. Então, EPI não se enquadra nessa posição, por exemplo, entre positivistas e pós-positivistas, por exemplo, porque os pós-positivistas são os construtivistas. Da mesma maneira, nesse quarto debate, que nós temos aqui uma oposição entre construtivismo e teorias mais racionais, como o neorrealismo e o neoliberalismo, nós não temos aqui espaço para questões
econômicas, embora muitos tenham tentado fazer. Então a gente tem que sair dessa caixinha e para avançarmos nas questões econômicas internacionais, o debate sobre o peso dos interesses, instituições e da ciência e da história, temos de desenvolver um outro campo. E foi o que aconteceu ali nos anos 70. Daí, a caracterização do campo de economia política internacional, que pode ser resumido da seguinte forma: economia política internacional estuda o impacto da economia mundial de mercado sobre as relações dos estados e as formas pelas quais os estados procuram influenciar as forças de mercado para sua própria vantagem. Basta pensarmos contemporaneamente na guerra comercial entre Estados Unidos e China, como cada país procura influenciar os seus produtores de modo não apenas a aumentar o bem-estar da sua população, mas também de modo a fazer com que o país, a nação, o Estado se fortaleça perante seus competidores no mercado e na política internacional, sobretudo. No mercado, Estados Unidos e China podem ainda cooperar um pouquinho, porque um vende para o outro. Mas quando a gente pensa em política internacional, tudo fica mais complicado. Eles são claramente competidores. Por isso que o campo de EPI é bastante complexo. Um dos pressupostos da análise de economia política internacional, não da análise no sentido de ser algo absoluto na disciplina, mas de ser algo que temos aqui como mais próximo da realidade, é essa lógica de imersão, né? A embeddedness, um termo meio chatinho em inglês, que basicamente quer dizer que os mercados eles não são independentes dos nossos valores sociais e, portanto, não são independentes do poder político. Portanto, é esperado que o governo tome decisões e construa o interesse nacional com base em interesses domésticos poderosos, além de ser duramente impactado pela história, ou seja, pelos legados da história. Por exemplo, que o Brasil volta a ser uma potência agrícola, ou melhor dizendo, torna-se uma potência agrícola, né? Não é porque éramos lá no passado exportadores de matérias-primas que éramos considerados uma potência agrícola, mas hoje somos uma potência agrícola exportando justamente matérias-primas, sobretudo alimentos, para o restante do mundo. Claramente, algo ligado à nossa formação histórica. Então, nós temos de pensar não apenas, portanto, na ciência em conclusões amplas, mas na especificidade de cada ator do sistema internacional, ou seja, de cada estado e dos atores não estatais que influenciam esses estados. Daí, muitos diriam que a economia política internacional é até um enfoque distinto do liberalismo e do realismo, embora haja controvérsias, como veremos a seguir. Sem dúvida, o foco dela não é nem a segurança, nem a mera cooperação, mas justamente procurar explicar, como já vimos, essa relação entre política e mercado, como um impacta o outro. E uma perspectiva mais ecumênica em economia política internacional consiste justamente em rejeitar uma universalidade, né? Ou seja, pensar nas especificidades locais e como elas impactam o global e vice-versa. Porque nem todas as corporações transnacionais têm o mesmo poder em todos os estados, nem todos os movimentos sociais são capazes de influenciar todos os estados. Estados autoritários são mais capazes de se proteger dessas influências não estatais. Da mesma maneira, organizações internacionais tiveram seu grande momento aí nos anos 90, nos anos 2000, e depois parecem ter entrado em declínio, como é o caso, por exemplo, da OMC.
Dito tudo isso, o fato é que ainda podemos encontrar variações significativas dentro do campo de EPI que refletem os pressupostos realistas e liberais no restante das relações internacionais. Bem, para que vocês possam pensar em termos empíricos se há política na economia internacional, sugiro que cliquem aqui na imagem da presidente Dilma e assistam um breve vídeo, uma breve comunicação dela à imprensa chinesa. É óbvio que hoje o atual governo brasileiro, liderado por Jair Bolsonaro, é refratário às influências chinesas no país. Não precisamos adotar nada muito sofisticado para concluirmos isso. Então, pensem, avaliem, com base nesse vídeo, os elementos que justamente conduzem a ação de um país. Talvez vocês verão interesses, talvez vocês verão ideias, talvez vocês vejam também o papel de instituições. Reflitam sobre isso, não precisam me responder nada, apenas guardem isso aí para vocês expressarem ao longo do curso ou na sessão de dúvidas. Chegamos, portanto, às principais escolas teóricas em economia política internacional. Conforme visto alguns slides, nós não temos uma confusão entre o que é realismo e liberalismo em RI em geral, com EPI muito bem como um campo distinto, mas há impactos do realismo e do liberalismo dentro de EPI, ou seja, uma espécie de subescola. Além disso, uma escola de relações internacionais que enfoca a economia por excelência, mas é pouco estudada nos tempos atuais, que é o marxismo, ganha proeminência quando falamos de EPI, de economia política internacional. Vejamos primeiro a abordagem realista. A primeira grande escola teórica de EPI que nós vemos é o realismo. Como ocorre no realismo em geral, o foco está no poder estatal e, portanto, nos ganhos relativos. Por quê? Havendo um número finito de atores no sistema internacional, temos, portanto, uma quantidade de poder que, embora se expanda em absoluto, tem que ser dividida entre os 200, pouco mais de 200 membros do sistema estatal. Então, quanto mais poder relativo um ator estatal, um estado, um país tiver sobre outro, melhor. Como que isso se traduz na economia? O realismo ele tem uma grande afinidade com uma antiga escola econômica chamada mercantilismo, que era o que vigorava na época das grandes navegações. A ideia de que é necessário gerar superávites, já que não há possibilidade de criação de riqueza, mas apenas a transferência de riqueza de um país para outro via o comércio internacional. Não um comércio livre, claro, mas um comércio colonial, um comércio baseado na lógica de exploração de colônias. Daí a formação de grandes impérios, centrados geralmente no continente europeu a partir do século XV, do século XVI. Isso é bastante realista e hoje se traduz, muitos diriam, numa lógica neocolonial e neomercantilista, como é o caso da relação entre China e África, já que a China ela produz muitas matérias-primas, melhor dizendo, produz muitos bens industriais e demanda matérias-primas. Então temos aí uma relação mercantilista nos dias atuais. Trump, aliás, lê a relação Estados Unidos-China em 2020 desta forma, dessa forma que a China ganha às custas dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos se beneficiem dos produtos chineses de baixo valor, porque as pessoas dentro dos Estados Unidos precisam pagar menos. Mas o foco não são os benefícios para consumidores, para indivíduos. O
foco do realismo são os benefícios para o Estado. Por isso, o foco do realismo é, sobretudo, o Estado, não que outros atores sejam ignoráveis, negligenciáveis, mas o Estado tem primazia sobre os demais. Isso implica que no sistema internacional as possibilidades de cooperação são limitadas nessa visão, o que faz com que toda e qualquer estabilidade sistêmica, seja do ponto de vista militar, seja do ponto de vista econômico, derive de uma hegemonia. Ou seja, tudo aquilo que vocês já devem ter visto em termos de cooperação internacional, na lógica realista, seria garantido apenas pela existência de uma potência hegemônica. Nesse sentido, todas as organizações internacionais, sejam elas econômicas e não econômicas do pós-guerra mundial, pós-segunda guerra mundial, por exemplo, seriam fruto não da cooperação entre Estados, mas da estabilidade hegemônica assegurada pelos Estados Unidos. Alternativamente, temos o liberalismo. Vai mudar o poder, o foco de análise para a esfera não estatal, organizações e atores socioeconômicos em geral, principalmente empresas, também consumidores, a opinião pública, o que a opinião pública acha sobre cooperação internacional, sobre comércio, importa. E não, coincidentemente, o liberalismo ganha força à medida em que a EPI emerge, porque é um momento em que os atores não estatais começam a ganhar prominência no cenário mundial, dos anos 70 em diante. Temos todo esse debate, conforme vocês já devem ter visto em outras aulas. Temos aí, portanto, uma lógica de ganhos absolutos imperando, ou seja, não importa se um país X está ganhando uma maior fatia relativa do poder mundial, o PIB, desde que eu esteja ganhando, exportando, estou feliz com essa situação. É o que levou aí a cabo por muitos anos a globalização tal como a conhecemos, mas à medida em que as grandes potências deixam de lado nessa ideia de ganhos absolutos e passam a focar nos ganhos relativos, passamos a ter problemas. Nesse sentido, o liberalismo tem limites, me parece, em relação ao realismo, porque a cooperação não é para sempre, tal como o conflito não é para sempre, mas parece que a vontade dos Estados em competir acaba prevalecendo. Então, muito embora haja benefícios para os indivíduos, de ter um mercado aberto, com possibilidades de viagem, custos mais baixos, no fim das contas, o liberalismo talvez não dê conta de que o Estado prevalece sobre as vontades individuais dos consumidores, porque as pessoas não são apenas consumidores, são cidadãos, e, em última instância, têm a sua liberdade assegurada ou não pelos Estados aos quais eles estão vinculados. Mas, em contraponto ao realismo, temos aqui uma ideia bastante sofisticada que emerge lá a partir dos anos 70, pela mão de autores como Joseph Nye e Robert Keohane, que é a ideia de interdependência complexa, ou seja, os países, eles estão de tal modo interligados e uns dependem dos outros em diversos graus, em diversas áreas, econômica, militar, dentro da econômica, a área comercial, a área financeira, que eles não podem se dar ao luxo de brigar entre si e, portanto, eles acabam aí fazendo parte de uma grande rede. O problema é que, como nós estamos vendo aí nos últimos tempos, essa rede parece estar entrando em colapso. Então, o liberalismo hoje tem uma grande desvantagem em relação ao realismo em termos de explicar os fenômenos mundiais, os fenômenos de economia política internacional. Ainda assim, é uma escola bastante forte, sobretudo no Ocidente, que se beneficiou largamente aí com a globalização. Um dos meios de pensarmos aqui o realismo e o liberalismo é aplicarmos isso a uma situação de crise,
os países eles preferem fechar-se ou interagir? A crise do coronavírus ela ainda está acontecendo, muito recente. Mas se pensarmos em 2008, por exemplo, temos aí uma boa base de comparação, já que os países poderiam ter se fechado, mas ainda assim preferiram cooperar. Vocês já devem ter visto isso. O G20, né, o G20 financeiro, congregando aí as grandes economias do mundo, as 20 maiores economias do mundo, nós temos, nesse caso, um exemplo de como países que poderiam ter optado por adotar uma abordagem de cada um por si, acabaram por cooperar. Sugiro que cliquem nesse link, assistam também um vídeo sobre a crise de 2008, pense até que ponto esse é um caso em que nós aplicamos o dilema do prisioneiro, que é um retrato aí do liberalismo, para justamente demonstrar que nem sempre os países adotam posturas de supremacia sobre os outros, mas buscam cooperar, buscam diálogo. A questão é que nós sempre temos aí cenários em que nem sempre a cooperação rende os melhores resultados. Isso é ilustrado pelo dilema do prisioneiro, em que aqui temos dois atores, A e B, em que, dependendo, né, de como eles se coordenam entre si, eles podem ter aqui ou uma recompensa boa para ambos, nesse caso apenas 1 ano de prisão, se os dois ficarem silenciosos, ou seja, cooperarem. Se os dois cooperam de maneira desastrada, os dois pegam 5 anos de prisão. Aqui teríamos um liberalismo desastrado e aqui justamente, né, um liberalismo positivo, porque eles ficaram em silêncio, ou seja, foram cúmplices. Os países podem ser cúmplices e, portanto, não perderem no comércio, não perderem nas finanças. Essa que é a lógica de aplicação EPI. Mas pensarmos do ponto de vista realista, o que vai acontecer? Temos aqui os países talvez não cooperando, mas aqui nesse caso o ator B, um país B, não pega nada, né? Não perde nada, porque faz com que ele saia da prisão confessando um crime, enquanto o A fica na prisão, e aqui no caso o A que confessa e o B, achando que A não vai confessar, não confessa e, portanto, fica na prisão. Isso é apenas uma metáfora para mostrarmos que é possível sim a cooperação. Em alguns contextos, em outros ela não é possível. O grande debate é entender em que circunstâncias há cooperação, em que circunstâncias elas não existem. Para além do realismo e do liberalismo, temos o que? O marxismo, que vai justamente dizer que, como os realistas dizem, temos uma desigualdade entre os estados, mas é uma desigualdade que não é sem consequências. Ela tem uma consequência muito forte, que é um imperialismo, né, moderno, a ideia de que os países procuram formar impérios com estados, se não são colônias, são estados clientes, né, são periferia de impérios. Muitos hoje descrevem aí e tendo a concordar com essas críticas que o Brasil virou meio que uma periferia da China do ponto de vista econômico, haja vista que exportamos 90% de matérias-primas para eles, de tudo que exportamos para Pequim, 90% é de matérias-primas. Mas o marxismo ele não vai adotar a postura realista de enfatizar a competição entre os estados, porque os estados são meros representantes da classe dominante nessa visão. Então eles vão fazer o que? Buscar as lutas sociais em nível global, que dialoga com o neomarxismo, que engloba aí elementos culturais na luta de classes. Então, em vez de pensarmos em ganhos, a ideia é pensar em estratégias de conflito para desafiar a classe dominante. Não concordo com essa visão, acho que há muito mais nuances em torno das lutas sociais que existem e da interação entre estados, mas é uma contribuição valorosa para a análise internacional que é usada até hoje nos debates.
Então, à medida em que temos o foco em conflito, temos de pensar como esse conflito se dá. Então, esse conflito vai se dar entre uma classe trabalhadora explorada, como, por exemplo, entregadores aí de aplicativos que vão se mobilizar contra estados e empresas que são legitimadas por esses estados para ter ganhos maiores e, eventualmente, numa perspectiva revolucionária, fazer a revolução em escala global. Isso, porém, tem aí limites, porque põe em evidência contradições nos discursos atuais, como o caso do chanceler Ernesto Araújo, que adora esse termo, né? Globalistas. Sob uma perspectiva marxista, porém, os globalistas são seus antípodas e não seus aliados, como hoje a direita, em escala global, a nova direita, gosta de descrever. Ou seja, não temos nada como marxismo cultural e é um pouco ilógico, porque, na verdade, o marxismo ele se opõe a isso daqui que é descrito como uma classe capitalista transnacional, ou seja, grandes empresários, a classe média que viaja, que tem interesse em manter a economia aberta e minimizar os salários dos trabalhadores. Nada mais antimarxista que isso, não? Então não faz muito sentido, pelo menos sobre essa lógica, em descrever a globalização como um processo marxista de marxismo de qualquer tipo, inclusive o tão falado marxismo cultural. Mas onde entram as organizações internacionais nesse contexto? Se o Estado serve à burguesia, para usar uma linguagem marxista até vulgar, nós temos, no caso aqui do FMI, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, também conhecido em inglês como IMF, International Monetary Fund, um exemplo de como, né, em escala transnacional, temos a reflexão dessas lutas de classe. E, devido a isso, os países nada mais que refletiriam em política internacional e no aspecto econômico da política internacional que é coberto por FPI, essa dominância da classe empresarial, que procuraria impor aí pacotes de empréstimos, como em relação à Argentina, por exemplo, condicionalidades, ou como mais recentemente em 2020, vem ocorrendo, né, houve uma tentativa de empréstimo contra o Líbano antes da grande explosão de Beirute, mas com condicionalidades que acabam por sufocar mais, sob essa visão marxista, os trabalhadores, sem ganhos no longo prazo. Algo do qual liberais, por exemplo, discordam. Eles veem ganhos nessa abordagem das organizações internacionais econômicas de conceder empréstimos com condicionalidades. Eles veem isso vantajoso no longo prazo. Em suma, portanto, nós temos aqui três perspectivas. Se substituirmos nesta tabela a perspectiva econômica nacionalista por realismo e a crítica por marxista, né, que não é mais marxista, mas temos até teorias feministas, nós temos aqui um mapa da economia política internacional e dos seus pressupostos, né? Então, falei anteriormente de organizações aí transnacionais, empresas transnacionais, Transnational Corporations, TNCs, em inglês. Para os realistas, elas podem ser boas para o poder do Estado ou prejudiciais. Para os liberais, elas sempre são benéficas, mas para os marxistas, elas sempre são aí exploradoras. Nesse sentido, é interessante notarmos o que? Similaridades entre o realismo e o marxismo, que vê a competição como um jogo de soma zero em que eu ganho e outro perde, e não os dois possam ganhar. Por fim, cabe aqui destacar que, tal como eu falei, para os marxistas, as instituições internacionais
estão a serviço dos interesses dos mais ricos, enquanto para os realistas elas não são significantes e os liberais continuam valorizadas. Também guardem essa palavrinha level, ou seja, o nível de análise para os realistas. O que importa são os estados, sem grandes problematizações, embora abrir a caixa preta do estado seja algo necessário. Para os liberais, os vários atores não estatais importam, então é uma visão plural. Quanto para os marxistas, na verdade, o que importa é o Estado, sem dúvida, que está a serviço da burguesia, mas isso reflete uma estrutura global que tem de ser desafiada. Ou seja, vivemos, na verdade, num sistema-mundo capitalista, que é a grande expressão aí usada por teóricos dessa escola teórica do marxismo. Contrastando aquele gráfico anterior, com aquela tabela, melhor dizendo, com este gráfico, nós temos aqui justamente um contraponto ao realismo, né, às RI em geral, perdão, e portanto ao realismo e ao liberalismo em RI em geral. Morgenthau, Waltz, Smith, Kant. Smith sim falou, é o pai da economia e do capitalismo, mas Kant, Waltz, Morgenthau, Ruggie, Alexander Wand, por exemplo, grandes aí teóricos das RI, eles não falaram de economia. Os poucos que falam são justamente aí aqueles que procuram expressar as ideias econômicas interagindo com a questão política, que é algo que o realismo e o liberalismo fazem, mas o idealismo não faz. Por isso, nós temos que deixar de lado a postura idealista quando o assunto é economia política internacional. Embora todas as escolas teóricas, não só o realismo e o liberalismo, mas sobretudo o marxismo, tenham uma dimensão, vamos dizer, idealista, de propor, né, um mundo ideal. Mas RI, de alguma maneira, é um campo à parte de economia política internacional, que tenta se desenvolver como um campo autônomo de relações internacionais, porque justamente não reflete necessariamente as divisões teóricas e as práticas de relações internacionais. Dito tudo isso, talvez todo esse debate entre realismo, liberalismo e marxismo esteja ou devesse ser superado, porque os desafios da economia mundial muito provavelmente ultrapassam aí os limites dessas escolas teóricas. Isso porque hoje nós temos questões práticas que não se enquadram em nenhuma daquelas três caixas: o realismo, o liberalismo e o marxismo. E pensando bem, talvez seja equivalente a uma espécie de idealismo, daquilo que o idealismo é nas relações internacionais em geral, né? Porque o marxismo quer esperar o sistema, né? Embora não mostre o caminho de fato para fazê-lo de maneira pelo menos realista, né? As tentativas foram mal sucedidas. Dito isso, vejamos aqui esse trilema político da economia mundial, formulado aqui por um economista muito conhecido num debate público de Harvard, Danny Roderick, em que se tivermos integração econômica profunda, um Estado nacional profundo, forte, nós não podemos ter democracia, porque a democracia pode justamente se opor à integração econômica, sobretudo. Ao mesmo tempo, podemos ter uma grande integração econômica e política democrática, mas o Estado fica enfraquecido, como foi o caso aí do Estado, talvez durante a grande era da globalização. As pessoas querem integração econômica, mas querem bens importados, por exemplo. Esses bens importados vêm, abaixam os preços, mas deixam aí o Estado talvez enfraquecido perante grandes corporações multinacionais. E, por sua vez, talvez possamos ter aqui também uma relação, né, entre o Estado poderoso, política democrática, mas sem a integração global, simplesmente porque isso implica no fechamento do qual eu já tinha falado.
Ou seja, sem os estados nacionais, talvez nós devêssemos ter aqui um governo mundial, como muitos aventavam há 20 anos atrás. O grande problema é que o Estado permanece e, portanto, a economia política internacional ainda é relevante. E o será durante o nosso tempo, porque nós não podemos mais voltar a essa era aqui do pós-guerra, em que tínhamos o embedded liberalism, o liberalismo inserido, as instituições de Bretton Woods funcionando e representando sobretudo os interesses do Ocidente democrático. Hoje temos o Oriente não democrático, o Sul global, democrático e não democrático, que portanto acaba por rejeitar soluções como, por exemplo, o consenso de Washington, que prevaleceu ali nos anos 90, prevendo privatizações, desregulação, uma grande abertura, que por sua vez contradisse em grande parte os interesses democráticos. Ou seja, em vez de pensarmos em grandes esquemas teóricos, pensarmos justamente nesses grandes vértices aqui de integração econômica, Estado e a manifestação popular dentro dos Estados via política democrática, como sendo aí os elementos mais relevantes para entendermos a dinâmica da economia e da política mundial e das interações entre esses dois campos, que são amarrados pela EPI, pela Economia Política Internacional. De todo modo, temos de seguir as tradições na economia política internacional e analisar primeiro aquilo que é convencional, começando pelo comércio internacional. Portanto, na próxima semana vamos buscar entender as origens do sistema de comércio internacional no pós-guerra. Obrigado a todos, um abraço, até mais, tchau.